Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são o quê? Eternas. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Fala conosco nessa noite. Vai de encontro, papai, ao nosso coração. Que o Senhor possa, papai, falar com cada um de nós. Nós necessitamos de uma palavra, nós necessitamos de ouvir a sua voz. Por meio do seu Espírito Santo, papai, nos conduz para entender, Senhor, as profundezas da sua palavra. Pai, eu te peço nessa noite, fala conosco. Muito obrigado pelo culto até agora, papai, por cada testemunho, por cada oportunidade. E agora, papai, fala aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oh, glória. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma passagem muito conhecida, onde o apóstolo Paulo, um grande homem usado pelo Senhor, como um apóstolo que abriu igrejas, edificou igrejas, muitas vezes em prisão ele enviava cartas para essas igrejas. E nós vemos aqui que não pela primeira vez, mas pela segunda vez, ele escreve à igreja que estava em Corinto. E ali, meus irmãos, em seu discurso, ao escrever essa carta, ele menciona esses tão lindos versículos, que embora foram escritos há tanto tempo atrás, são tão atuais para os nossos dias de hoje. E eu acredito que ainda que passe 10, 20, 30, 50, 100 anos, todas as vezes que nós lermos esses versículos, eles serão tão atuais como a notícia de amanhã, que ainda vai sair no jornal. Então Paulo aqui, ele começa a nos dar alguns conselhos. Ele começa a dizer, no versículo 16: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Algo muito lindo aqui, meus irmãos, é que todos nós temos uma dualidade. Ou seja, dentro de nós operam duas forças. Uma força que muitas vezes me puxa para o pecado, onde o próprio apóstolo Paulo diz que o pecado que eu não quero cometer, esse eu faço. Mas também existe uma outra força que milita com essa força da carne, que é uma força que veio em nós desde o dia que nós levantamos a nossa mão e nascemos de novo, aonde o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, veio habitar em nós. E é a força do Espírito Santo que habita em nós. E nós, como homens, temos essa dualidade todos os dias da nossa vida. Todos os dias o pecado vem e bate na nossa porta. Todos os dias, como Davi, o pecado vem na nossa sacada, querer desviar os nossos olhos, para tirar a nossa atenção daquilo que é santo, daquilo que é espiritual, e nos interter com as coisas deste mundo. Então, meus irmãos, todos nós temos duas realidades: o homem espiritual e o homem carnal. Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia. Mas nós só seremos totalmente perfeitos quando o nosso corpo for transformado em um corpo de glória. Mas até aquele dia, todos os dias, nós teremos que militar com essa raça adâmica que nós carregamos, com esse eu tão falho, com esse homem tão pecaminoso, que nós lutamos todos os dias para derrotá-lo. Verdade, Jesus. Mas aqui, meus irmãos, Paulo nos dá uma notícia muito boa. Por quê? Ainda que esse homem que nós carregamos, pecador, ele se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Glória a Deus.
Isso vai também tocar na nossa parte física, porque vai passando-se os dias e nós vamos envelhecendo, as rugas vão aparecendo, muitas vezes você não consegue agachar e levantar com a mesma rapidez, as roupas parecem que só vão aumentando, né? Mas ainda, meus irmãos, que nós chegamos ali aos nossos 90 anos, quem nos dera, e estejamos ali fraquinho, custando andar, pode ter certeza que o seu Espírito Santo, que habita em você, vai estar renovando esse homem espiritual, aleluia. E quando você abrir a sua boca, vai sair virtude, vai sair palavras de amor, vai sair poder, aleluia. Porque ainda que o nosso homem exterior, esse homem falho, esta carne, esse corpo físico se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. Aleluia. Creio. Eu costumo dizer que nós vivemos como a vida de uma largata. Nós rastejamos a vida inteira, sofremos, temos que subir os galhos, as árvores, mas um dia, quando nós ali ressuscitarmos, nós seremos como uma borboleta, com um novo corpo, uma nova realidade na nossa vida. Então tudo na nossa vida é passageiro. Como foi dito nessa noite, Abraão ali estava desesperado. O que será da minha descendência? Eu só tenho um servo aqui. Mas o Senhor disse: olhe para as estrelas dos céus e conte se as podes contar, assim será a sua descendência. Aleluia. Os planos de Deus são maravilhosos para nós. Então, meus irmãos, todos nós sabemos que existem duas forças dentro de nós que militam entre si, mas o Espírito Santo todos os dias nos ajuda a lutar. Mas no versículo 17, Paulo continua dizendo, e agora ele começa a apertar um pouquinho mais, porque ele diz: porque a nossa o quê? E momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quantos aqui passam por aflições, tribulações? Será que é só eu? Elas são leves? Será que eu não estou aguentando mais, essa cruz está pesada, está difícil? Que provação é essa? Trabalho, família, igreja, vizinho. Paulo está dizendo que tudo isso que nós passamos, todas essas tribulações, são leves e momentâneas. Mas como assim? Tudo depende, meus irmãos, da ótica, de como você olha para aquilo que você está passando. Para você pode parecer algo muito grande, mas isso quando nós olhamos com os olhos humanos. Mas quando nós olhamos pelos olhos espirituais, tudo aquilo que você está passando é nada para o Senhor Jesus. É algo leve. Ah, mas está muito pesado. Sim, porque você está tentando carregar com as suas próprias forças. Mas a partir do momento que você entregar o seu fardo nas mãos do Senhor Jesus, vai ser leve, momentânea. Glória a Deus. Não existe, meus irmãos, prova que dure para sempre. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, aquilo que você passa, você não é exclusivo, você não é o único, você não é a última bolacha do pacote, você não é aquele que pensa que foi escolhido por Deus para sofrer. Não, é comum entre os homens aquilo que você passa. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Quem pode dar glória por isso, amém? Mas parece que meu irmão, ele não passa prova e eu estou nessa luta. Quer saber uma notícia boa? Você suporta mais que o seu irmão. Se Deus está te provando e está te levando a essas temperaturas como um vaso que é colocado na fornalha, se Ele está te conduzindo a essas provações, é porque Ele sabe do que você é feito, Ele sabe a força que você tem, Ele sabe que Ele te chamou, que Ele te separou e que Ele tem grandes coisas na sua vida.
Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Então aquele dia que você dizia, eu não suporto mais, é como se você estivesse dizendo, Deus e a palavra é mentirosa. Porque se Deus está enviando uma provação sobre a sua vida, pode ter certeza, é porque Ele conhece o seu potencial. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possais suportar. Então naquele momento, no dia da tribulação, quando você pensar que não tem mais jeito, quando você for entregar os pontos, quando o bola estiver diante de você e você dizer, eu vou chutar, é nesse momento que você vai sentir uma brisa suave. E Ele vai vir como uma resposta para a sua oração. Ele vai vir como um alívio. Ele vai vir ali como uma resposta daquilo que você está pedindo. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então sai daqui nessa noite entendendo que Deus não vai te provar além do que você pode suportar. E se você dizer, eu não estou aguentando mais, entenda, você pode. Porque todas essas provações, elas são momentâneas. Se nós entendermos isso, meus irmãos, é como aquele vento onde você baixa a cabeça. Eu costumo dizer que quando o vento vem sobre a minha vida, eu paro tudo. Eu fico na minha posição, aleluia. Espero o vento passar e prossigo. Porque não existe prova que vai durar eternamente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos vários e vários exemplos. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Daniel jejuou 21 dias, jejuou. Jesus foi tentado 40 dias no deserto. Em 52 dias Jeremias construiu os muros de Jerusalém. Quando Elias profetizou que não chovesse, não choveu por 3 anos e 6 meses. 40 anos o povo ficou andando no deserto. 70 anos o povo ficou cativo na Babilônia. Tudo tem um tempo determinado. E se foram assim com esses grandes homens de Deus, vai ser assim na nossa vida. Quem sabe você entrou aqui hoje desanimado, dizendo que não aguenta mais. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Aguenta firme, não desista. O Senhor está nessa luta, Ele está nessa batalha. Ele já está provendo, Ele já está fazendo. Aos olhos humanos parece que não tem solução, mas Ele é um Deus de provisão. Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas na sua vida. Porque Ele não tarda e não falha, ainda que nós tenhamos as suas promessas por tardia. Então tudo tem um tempo determinado. E nós temos que entender que tudo isso que nós passamos, todos esses sofrimentos, eles servem para nos revelar um propósito de Deus. Nós temos que parar em meio à tribulação e perguntar para Deus o que o Senhor quer de mim. O que é necessário que eu aprenda para que eu possa sair dessa situação. Porque tudo que nós passamos para Deus, meus irmãos, uma forma pedagógica de Ele nos ensinar, de Ele tirar de nós aquilo que não agrada, de Ele nos levar a lugares que sozinhos nós não conseguiríamos. Todas essas tribulações e provações é Deus trabalhando na nossa vida. Essa provação não é o seu destino. Essa provação não é o seu destino, mas é um processo que Deus está usando na sua vida. Deus quer transformar essas provas em um peso de glória muito excelente. Aleluia. Aleluia. Lindo, maravilhoso. E hoje aqui eu quero colaborar com essa mensagem, citando aqui 3 exemplos de provação, transformação e perseverança. E o primeiro exemplo que eu gostaria de citar é o exemplo do ouro. Porque quando nós olhamos para o ouro, é um dos materiais mais raros que nós temos no mundo.
algo que não se encontra facilmente. É necessário um empenho para se garimpar, cavar. E é algo muito valioso, é algo que não desvaloriza como dinheiro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários tipos de ouro. Nós tínhamos o ouro puro, o ouro fino de Ofir, o ouro de Parvaim, o ouro batido usado para fazer candelabro, o ouro de Ofir, muito precioso para fazer o templo, o ouro transparente, encontrado em Apocalipse 21:18, onde nos diz que o ouro da cidade era semelhante a vidro puro. Ele era tão purificado, tão límpido, que ele brilhava e era translúcido. Ou seja, todos esses ouros, embora fosse de um único material, o lugar de onde eles vinham e a forma com que eles eram trabalhados davam um valor especial para esse ouro. E quando eu olho para cada um de nós aqui, todos nós tivemos uma oportunidade, tem um salmo para dizer, um louvor para cantar, todos nós carregamos preciosidades dentro de nós, testemunhos de coisas que nós passamos, experiências que nós passamos na nossa vida, e tudo isso vai provar aquilo que é genuíno na nossa vida. E tudo isso foi formado pelo fogo, porque é o fogo que purifica o ouro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. Então, todas as vezes que as tribulações vêm sobre a nossa vida, é Deus provando a nossa fé e nos purificando e trazendo a beleza daquilo que é precioso em nós. Quantas vezes você passou por uma dificuldade e ao compartilhar isso com um irmão que já passou por isso e venceu, você vê ali o brilho dos olhos dele, a doçura nas palavras dele em dizer e te aconselhar e dizer: eu passei por isso, eu fui lapidado, em mim foi tornado uma joia, aquilo que era um fogo que veio para me destruir, eu transformei isso em uma preciosidade na minha vida. E se hoje eu tenho essas palavras para te aconselhar, foi porque eu passei por esse processo, foi porque eu sofri, passei tribulações. Aleluia. Então o fogo, meus irmãos, ele purifica. E o resultado disso tudo é uma glória muito excelente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, um pouquinho mais para frente, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará. Então, meus irmãos, às vezes parece que é difícil, mas é um pouco. Nós padecemos um pouco, mas é o Senhor tratando em nós. É o Senhor querendo fazer reluzir aquilo que nós temos de mais precioso. É como se nós fôssemos uma terra bruta e Ele usasse as tribulações, as provas, para trazer à existência aquilo que tem de mais precioso. Aleluia! Isso é muito lindo. Se você é provado na sua área financeira, tenha certeza, Deus quer te usar para curar a vida financeira de outras pessoas. Aleluia! A área que você está sofrendo, começa a olhar a partir de hoje como uma oportunidade de Deus te usar para sarar vidas. Se Deus, muitas vezes, ou melhor, se você muitas vezes está sofrendo no seu casamento, é Deus que Ele quer te usar para salvar outros casamentos. Aleluia! Deus quer usar essas provações e tribulações para transformar a sua vida em um testemunho. Então, o primeiro exemplo que eu trago é o ouro. Algo que tem que ser procurado, trazido, purificado pelo fogo. É muito lindo você olhar um ouro reluzente, mas nós temos que entender que por trás dele houve um processo.
ele foi colhido, ele passou pelo fogo, ele foi purificado. Segundo exemplo, essa noite que também vai nos ajudar a entender esse processo, é o processo do azeite. O azeite esmagado que produz o óleo. Quantos querem ser cheios da unção nesta noite? Agora vamos mudar a pergunta: quantos querem ser esmagados pelo Senhor? Não tem como produzir azeite se você não for esmagado. Quanto que é um balde de azeitona? Não sei. Mas eu sei que um vidro de azeite puro é infinitamente mais caro. E qual é a diferença? O processo. A azeitona foi esmagada. E se os irmãos procurarem na internet, é muito lindo. Vai prensando. Vai prensando. Vai prensando. É que você pensa que não tem mais jeito, sai mais. Sai mais. O esmagamento produz unção. E o óleo é um símbolo do quê? Do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para as 10 virgens, 5 prudentes, 5 necias. Ambas tinham azeite nas lâmpadas. Ambas saíram pelo mundo. Ambas testemunhavam o brilho na lâmpada. Mas tardando-se o noivo, todas elas adormeceram, como um dia nós também adormeceremos. Porque para o crente, ele não morre, mas ele dorme no Senhor. E as 10 virgens dormiram. Mas se ouvindo-se uma voz, aí vem o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, em sua vinda gloriosa. As 10 se levantaram, assim como nós um dia ressuscitaremos dos mortos. E ali, quando você ressuscitar dos mortos, para que você possa comparecer diante do tribunal de Cristo, o que você carregará em suas mãos? Será que, como as virgens nessas, desesperadamente você vai olhar e vai ver: eu não tenho a quantidade necessária para chegar até a presença de Deus? Ou será que por economizar e por uma vida de prudência durante toda a sua vida, você vai olhar para o seu lado e dizer: eu tenho uma porção extra, aleluia, uma porção extra que eu comprei. Muitos diziam: não precisava disso, para que isso, para que orar tanto, para que ir tanto na igreja? Mas eu tinha meu coração, eu estou enchendo as minhas vasilhas com a porção extra, porque um dia eu não vou ser pego desprevenido. Glória a Deus. E quando eu ouvir a voz do noivo vindo, e dentre os mortos eu ressuscitar, eu terei óleo, unção e poder para andar durante as trevas da noite ao encontro do meu amado. Oh, glória. Nada vai me separar de encontrar com Ele. Nada vai me separar de encontrar com o meu amado. Eu estou pagando preço. Eu estou extraindo. Eu estou esmagando as minhas vontades, o meu eu, para produzir o óleo da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Creio nisso, Pai. O esmagamento faz parte do processo. Jesus foi esmagado. Isaías diz no capítulo 53, versículo 5, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Verdade. e moído pelas nossas iniquidades. Aleluia. Aleluia. Quando o Espírito Santo começa a agir em nós, meus irmãos, quando Ele começa a esmagar, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 3, a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança. Aleluia. Quer ter esperança, quer ter experiência, quer ter paciência, passe pela tribulação, porque ela vai produzir isso na sua vida. Glória. Não tem como verter o óleo da unção sem antes esmagar as minhas vontades, os meus desejos. Glória. Quanto mais você abre mão das suas vontades, mais a unção de Deus flui sobre a vida. Eu creio nisso. Aleluia.
O azeite revela que o Espírito flui mais forte em nós quando somos quebrantados diante de Deus. Aleluia. Quantos querem ser cheios da unção? Quantos querem ser esmagados? Quantos querem ser purificados como ouro? Quantos querem passar pela tribulação? Aleluia! E terceiro e último exemplo, e para mim eu acho que dos três o mais lindo, que é o exemplo da pérola. A ferida que se torna em beleza. Quando nós olhamos para a pérola, ela nem sempre foi uma pérola. Ela foi um grãozinho de areia, uma pedrinha que entrou dentro desse molusco, dessa concha. E ali aquele molusco, tentando se livrar daquele corpo estranho que estava dentro dele, ele começou, por meio da dor, que aquilo incomodava muito, mas ele começou a revestir aquele grão de areia com algumas propriedades que somente a concha tem. E ela pegou aquilo que feria ela, aquilo que lhe dava dor, aleluia, e transformou em uma joia de valor inestimável, beleza, doçura. A única joia que não provém de um mineral, mas provém da morte, aleluia, de um animal, ou seja, para que a beleza pudesse fluir, ali aquela concha, aquele molusco teve que morrer, para a pedra ser extraída, para a pérola ser extraída. Existe uma pérola de valor em cada um de nós, e ela está sendo gerada dia após dia. Por isso que te traz tristeza, por isso que te machuca, por isso que te faz você chorar, por isso que te incomoda, por esse espinho na sua carne, por isso que você já orou a Deus, mas Ele disse: não, eu não vou tirar, eu irei transformar isso em uma pérola. Glória a Deus. Todos os dias Ele está transformando, aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. E agora vai apertar um pouquinho mais. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aleluia, a prova da vossa fé. Tende gozo, tem alegria. O reino de Deus é como uma pérola. Mateus capítulo 3, versículo 45 vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que ele encontrou uma pérola de grande valor. E sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Se nós desejamos encontrar o reino dos céus, que é como uma pérola, nós precisamos abrir mão de tudo que nós temos para trocar por essa pérola de grande valor. E aqui para mim uma das coisas mais lindas, e lembre-se disso, que naquele dia, quando você ressuscitar dos mortos, pegar a sua porção extra nas suas vasilhas, e nas noites e na escuridão das trevas, se encontrar junto com as outras prudentes ao encontro do Senhor Jesus, passar pelo tribunal de Cristo, ter suas almas provadas pelo fogo, ser galardoado e adentrar ali as bodas do Cordeiro, aonde Ele ali te servirá, aonde ali você se regozijará com o seu amado, e depois das bodas do Cordeiro você pegar na mão dele e for adentrar Nova Jerusalém. Quando você chegar naquela cidade linda, que é de ouro límpido e claro como um cristal, e você for entrar pelas portas, lembre-se disso, porque as portas da Nova Jerusalém, diz a palavra de Deus, são feitas de pérolas. Aleluia! Para te lembrar que a dor que você passou em vida serviu para te autentificar como digno de adentrar a Nova Jerusalém pelas portas. Glória a Deus.
Creio. Ou seja, quando nós morremos, o nosso eu, é aí que nós vivemos. Aleluia. Verdade, Jesus. Então, terminando, a pérola, Deus transforma feridas em beleza. O azeite, Deus transforma esmagamento em unção. E o ouro, Deus transforma o fogo em valor e pureza. Oh, glória. Fique de pé nessa noite. Eu creio nisso, Pai.